Bom dia, meu nome é Laísa. A gente vai apresentar Libras em Estudo, uma política linguística. A apresentação, essa é uma coleção de livros e eles têm 3 objetivos principais. O primeiro objetivo é construir uma reflexão sobre o movimento político atual. O segundo objetivo é sobre visibilizar o material escrito sobre vários temas escassos, visando a difusão de informação. E o terceiro objetivo é fortalecer a luta e a mobilização dos movimentos sociais surdos. O primeiro capítulo é reflexões sobre o bilinguismo geral. O primeiro tópico ele traz essa reflexão: por que nós humanos utilizamos um idioma? Por que nós falamos e nos comunicamos? Porque nós temos esse anseio de comunicação, de buscar, e esse anseio está presente em todos nós seres humanos. E aí a segunda reflexão que ele faz é o porquê que existe um movimento bilíngue em surdos. Então, o objetivo é que tenha uma oferta de condições linguísticas, sociais, políticas, psicológicas, vitais para uma realização mais ampla e para uma comunicação mais aberta. Depois ele traz uma reflexão sobre o ser humano como ser comunicante. Então ele fala que esse ser humano tem uma natureza complexa, paradoxal até, onde nós temos esse anseio de se comunicar. E aí ele traz 3 naturezas humanas, né? A ética, a subjetiva e a situacional, onde a situacional é a mais abrangente, pois ela engloba o contexto, a política, todo o ambiente social onde aquele indivíduo está inserido. E, novamente, ele reitera que as línguas elas nascem do anseio de comunicação e de reconhecimento, de pertencimento. E aí, o que é o bilinguismo? O bilinguismo ele é um fenômeno humano complexo, onde o indivíduo ou a comunidade ele fala 1, 2 ou mais línguas. E ele é influenciado por fatores sociais, por fatores políticos, por fatores contextuais. E como ele ocorre? Ele pode ser individual, onde aquele indivíduo ele é poliglota, ele fala diversas línguas, ou ele pode ser em uma comunidade, onde o bilinguismo ele sofre influência dos fatores que vão sendo agregados, inclusive das políticas linguísticas, que podem ser monolinguísticas ou multilinguísticas, que eu vou explicar mais pra frente. E aí ele fala sobre a origem do bilinguismo. O bilinguismo ele se inicia na convivência familiar e na convivência social, e há diversos caminhos para se tornar bilíngue na comunidade no geral. Então você pode se tornar bilíngue a partir da sua família, da sua escola, do seu trabalho, de uma imigração, de uma influência externa. Mas como que isso ocorre dentro da comunidade surda? A surdez ela tem algo próprio, que é essa sensorialidade visual e motora predominante. Então, ele vê e se comunica através da visão e da motricidade. Então, os surdos que vivem uma situação bilíngue, eles vivem uma situação de línguas de sinais mais a língua oral, que ela pode ser falada ou escrita. E que isso é a matriz principal do bilinguismo surdo. E aí ele traz uma reflexão sobre os direitos linguísticos, né? Os direitos linguísticos que deveriam ser universais, promovidos pela ONU, onde cada estado, cada país deve transformar o direito a esse acesso universal em ações concretas. Não adianta só falar, precisa fazer, precisa ter políticas públicas que afirmem esse direito linguístico. E aí ele traz essas 2 comparações, o paradigma monolinguista e o paradigma multilinguista, onde
valoriza uma língua maior, uma língua dominante, onde todo mundo tem que aprender aquela língua dominante e o resto das línguas são marginalizadas, e outro, que é o multilinguístico, onde as línguas elas têm igualdade, onde elas têm importâncias iguais na matriz daquele país. E ele promove essa pluralidade cultural e valoriza as línguas que são majoritárias, mas também as línguas faladas por grupos menores. E aí, indo para o segundo capítulo, que é as concepções de linguagem e seus efeitos nas conquistas políticas e educacionais das comunidades surdas no Brasil. Esse capítulo se baseia em 3 concepções principais. A primeira é a linguagem como representação do pensamento. Então, essa linguagem ela é um espelho desse pensamento. A segunda é a linguagem como instrumento de comunicação, a linguagem como código. E a terceira é a linguagem como processo de interação social, ela é um ato social. A primeira reflexão, que é a linguagem como reflexo direto do pensamento, ele traz uma discussão sobre os surdos serem vistos como incapazes de pensar, pois eles não falam. Né? Se essa linguagem é um reflexo do pensamento, se a fala é um reflexo do pensamento, se eu não falo, logo eu não penso. Então, antigamente, as pessoas enxergavam a surdez como uma deficiência, como uma deficiência intelectual. A pessoa não pensa, pois ela não escuta. Então, como consequência, a língua de sinais ela era marginalizada e ela era vista como não legítima. A segunda concepção é essa língua como um código que transmite informações entre um emissor e um receptor. Então, Chomsky, não sei se fala assim, ele traz que a língua é regida por regras. Então, esses pensadores, Saussure também, traz a gramática, a importância da gramática, das regras. E quando Stockwell veio, ele comprova que a língua de sinais ela tem uma estrutura linguística, como alguns grupos já falaram. Então, o movimento, a configuração das mãos, a localização do corpo, isso tudo são regras que se aplicam para a língua de sinais, o que transforma a língua de sinais em língua. E associado a isso, houve diversas pesquisas neurolinguísticas que demonstraram que a linguagem sinalizada ela também é processada nas áreas do cérebro onde ocorre a fala, onde ocorre a escuta. Por isso, a língua de sinais ela perde um pouco esse preconceito de língua não legítima e começa a ser inserida um pouco mais. E aí, a linguagem como instrumento de comunicação. No Brasil, o reconhecimento das libras, ele ocorre tardiamente. Então, a partir dos anos 1980, em 84, Ferreira Brito ele descreve a libras como uma língua natural e não artificial. E em apenas 2002 é que é reconhecido oficialmente a libras como meio legal de comunicação. Então, ainda hoje não há essa inserção completa das libras na escola. Então, o autor fala sobre a necessidade de metodologias específicas e de um currículo bilíngue nas escolas para que as libras sejam mais divulgada, conhecida, reconhecida e falada. Com isso veio uma mudança de foco, que é a língua como interação humana, como meio de comunicação e prática social. Para Batic, a verdadeira substância da língua é a interação verbal, que inclui a interação oral, de sinais e escrita. E a linguagem ela é o elo entre o individual e o coletivo. Então, a partir do individual, eu entendo o coletivo, eu entendo o contexto. Para Vygotsky, ele reforça a ideia de que a linguagem ela tem um papel decisivo no desenvolvimento do pensamento. Mas isso não é exclusivo da fala e da escuta. É a linguagem como um todo.
e ela não depende do som, mas do uso funcional de signos. E os signos, eles vão para além. Eles incluem gestos, incluem sons, mas inclui algo mais amplo. A partir da década de 1990, essa é a reflexão final desse capítulo. Surgem iniciativas de políticas linguísticas voltadas para o reconhecimento da Libras. No entanto, isso ainda não é uma realidade. A gente está, 30 anos depois, 40 anos depois, e isso ainda não é uma realidade no Brasil. O acesso ainda não é tão difundido quanto deveria ser. Ainda é priorizado o ensino da língua portuguesa, o ensino do oralismo e não tanto da Libras. Bom dia, meu nome é Samara e o meu sinal é esse. Eu vou falar agora sobre o capítulo titulado Movimento Surdo e a sua luta pelo reconhecimento da Libras e pela construção de uma política linguística no Brasil. Esse capítulo ele trata mais do reconhecimento político e social da Libras no nosso país. O movimento surdo surgiu por volta de 1980 e ele vem da interação dos surdos militantes e de intelectuais como linguistas, professores, enfim, que eram pesquisadores da educação bilíngue, que permitiu a construção de uma identidade coletiva desse movimento, tornando o movimento surdo mais forte. Esse movimento surgiu no contexto histórico da redemocratização do país, que era um contexto onde tinham vários outros movimentos que estavam ascendendo, então ele acabou ganhando visibilidade por conta desse contexto que ele estava inserido. E tinha muitos movimentos também de outras pessoas com outros tipos de deficiência. Então, aconteceu em 1980, o primeiro encontro nacional de entidades de pessoas deficientes, onde o movimento surdo teve destaque com a defesa do direito à língua de sinais no nosso país, e também no terceiro encontro nacional de entidades de pessoas deficientes, que aconteceu já em 1983, foi discutida a criação de federações que seriam específicas para cada tipo de deficiência, e assim os surdos teriam a sua própria federação. Tinham outras instituições que também apoiavam o movimento, não só instituições políticas, mas também a Companhia Surda de Teatro, a Comissão Política para a Defesa dos Direitos dos Surdos e de outros deficientes, e sujeitos ouvintes acabavam que também participavam do movimento surdo, não eram compostos só por pessoas surdas, mas também por ouvintes. Os militantes começam a discutir estratégias para impulsionar esse movimento nessa época e passam a exigir também a efetivação de leis que já existiam, mas que também não eram tão efetivas para os surdos. E a partir de 1983, as comissões pelas lutas dos direitos dos surdos já começam a se difundir por outros estados. Antigamente ficava mais em São Paulo, mas aí começou a ir para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, continuou também em São Paulo. E aí se compôs também o Grupo de Defesa e Direito para Pessoas com Deficiência. As lideranças surdas também passaram a reivindicar que elas mesmas assumissem essas lideranças, então que elas passassem a ter lugar de voz para se representar, no caso. Porque antes essas federações eram compostas, como eu falei anteriormente, também por ouvintes, mas majoritariamente por ouvintes. Um exemplo disso era o FENEIDA, que o FENEIDA era a Federação Nacional de Educação e Integração do Deficiente Auditivo, e era composto por ouvintes, ao invés de ser composto por representantes surdos. Com essa necessidade, né, de ter uma representatividade surda, houve um processo da eleição da Regina Campé, que foi a primeira presidente que foi deficiente auditivo, surda no caso. E ela, no processo de eleição dela, basicamente o que eles trouxeram, o que no caso a diretoria dela trouxe, é que, o principal argumento, né, é que eles eram surdos, então nada mais justo do que pessoas surdas se representarem. E isso já, por si só, já era um argumento que, né, gente? E acabou que eles modificaram também o nome, que passou de ser FENEIDA a FENEISA, que seria a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Eles reformularam também o estatuto do FENEIS e essa diretoria passou a ter mais pessoas surdas do que ouvintes. E o FENEIS foi a principal e maior organização do movimento social surdo.
e tinha como principais objetivos a integração social e a educação da pessoa surda, né? Fazendo com que os direitos da pessoa surda houvesse equidade com os ouvintes também da participação social. E era a principal coisa que eles falavam era sobre a questão da defesa do direito ao ensino da língua de sinais para os surdos. E também falavam que a Libras ela deveria circular nas salas de aula. Além das associações formais, como eu já falei anteriormente, né, tinham outras associações que não eram só as políticas. Então, escolas especiais, grupos religiosos, coletivos culturais, como eu já falei anteriormente, da companhia de teatro, núcleos acadêmicos. E nesses lugares aconteciam o ensino e a aprendizagem da Libras, mesmo não sendo centros de formação, né, nem políticos. E esses espaços eles também funcionavam como espaços de socialização e de formação do próprio movimento surdo no Brasil. Eles eram polos de latência, né, como eu falei anteriormente, e aí vinha a interação da produção e da experimentação dos códigos das línguas. Já falei da Companhia Surda de Teatro. Uma coisa interessante é que a Companhia Surda de Teatro ela produzia peças em Libras, não só peças para ouvintes, né, fazendo com que a comunidade surda ficasse mais inserida também no meio artístico e cultural. E essas experiências que eu falei anteriormente, elas favoreceram as ações coletivas, né, que impulsionaram o movimento surdo no país. Também levando mais à frente a questão da imposição pela oficialização da Libras no Brasil. Foi aí que aconteceu a passeata que foi organizada pelos surdos venceremos. E nessa passeata, após ela, né, a demanda pela oficialização da Libras aumentou, porque foi um movimento que foi ganhando mais força, mais visibilidade. E a oficialização da Libras passou a ser vista como uma questão que seria socioantropológica e pedagógica. E após essa passeata, né, também aconteceu uma sequência de eventos científicos. E nesses eventos aconteceu a interação entre ativistas surdos e ouvintes. E profissionais, que também acabou resultando em outros eventos que aconteceram, né, como espaços de formação e conscientização e afirmação da identidade surda no país. Foi aí, então, que surgiu o projeto de lei, né, de número 131, de 1996, que trazia a questão da oficialização da Lei de Libras, que mais tarde viria a ser sancionada pela Lei Ordinária Federal de número 10.436, reconhecendo a Libras, a Língua Brasileira de Sinais, como um meio legal de comunicação da comunidade surda no nosso país. Os parlamentares discutiram, né, esse projeto junto com pessoas surdas e pessoas ouvintes e tinham também intérpretes no momento. E uma das principais imagens que foram mais louváveis, né, que foi um símbolo muito importante quando a lei foi aprovada, foi os surdos aplaudindo em Libras, não igual os ouvintes, mas sim como os surdos falam. E após a oficialização da Libras, né, houve uma busca maior pelo reconhecimento e pelo direito do uso da língua de sinais no meio social do nosso país. Então, foi realizada algumas outras conferências e em 2005 foi realizada a segunda conferência dos direitos de cidadanias dos surdos do estado de São Paulo. E nessa confederação foi discutido mais sobre a inserção dos surdos em outras esferas, como por exemplo no esporte, na cultura, no reconhecimento da própria Libras no ambiente escolar e no ambiente social mesmo do país, e nos direitos e deveres dos surdos como qualquer outro cidadão tem que ter. E em 2008 foi assinada a lei, né, de 11.496, instituído no dia 26 de setembro o Dia Nacional do Surdo. 10 anos após a oficialização da Libras, o movimento surdo também incluiu no Plano Nacional de Educação a garantia da educação bilíngue para surdos, como já foi citado anteriormente em outros trabalhos e também pela minha colega, que seria basicamente o direito pelos surdos de aprender a língua de sinais também no ambiente escolar. E garantindo também que a língua de sinais fosse ensinada como uma língua primária, no caso seria a língua que os surdos, principalmente que os surdos iriam usar para se comunicar, e a língua portuguesa como uma língua secundária, já que seria mais utilizada para a questão de escrita e porque é a língua oficial do país. E também, após a oficialização da Libras, houve um reconhecimento científico da Libras no nosso país. Então a Libras passou a ser uma língua que também era estudada, não só iniciada só por gestos ou por você conhecer uma pessoa surda, mas ela, como qualquer outra língua, passou a ser estudada em grandes universidades, como por exemplo a USP, a UFRJ, a Unicamp,
desenvolvendo pesquisas linguísticas. O outro capítulo que eu vou trazer para vocês é sobre o conceito de língua materna, primeira língua e segunda língua, e suas implicações no campo da surdez. Após a oficialização da Lei de Libras, entrou também em discussão a questão da educação para os surdos, porque os surdos, com a Lei de Libras, era garantido que ele precisava aprender tanto a Libras quanto o português do Brasil, e era um direito dele. Então ele teria como língua primária a língua de sinais e como língua secundária a língua oficial do país, que seria a língua portuguesa. E assim, o surdo ele poderia usar a Libras na sua comunicação e a língua oficial do país, no nosso caso, é a língua portuguesa, mas para questões de escritas, enfim. E apesar da lei em si, ainda há muitos desafios na inclusão da Libras no nosso país. Como, por exemplo, a não afirmação totalmente da língua na instrução das escolas. Então, temos professores que nem sequer entendem muito bem da Libras, e mesmo assim ensinam, e acaba que a gente não tem contato. Então, muitas pessoas chegando no primeiro contato com a Libras agora, só agora na faculdade, enfim, buscando por conta própria, mas os ouvintes por si só não têm imagem sobre, E o preconceito linguístico e a falta de reconhecimento institucional também, principalmente porque algumas pessoas ainda têm uma visão muito preconceituosa com a Libras, por não entender como se fosse, por não entender que ela é uma língua legítima só como se fosse só gesticulação, como se fosse só o uso das mãos, e não entender que ela serve sim como que ela funciona também como o objetivo principal de qualquer língua, que no caso seria a comunicação. E muitas escolas ainda não garantem o uso efetivo das Libras em todas as práticas pedagógicas. Então, a implementação da Libras, o estudo da Libras fica dificultada e a valorização também fica reduzida. E a gente também tem que pensar no processo de aquisição de linguagens, porque geralmente para ouvintes, a língua ela é oral ou auditiva, como já foi falado anteriormente também. Mas no caso dos surdos, ela é visual motor. E com isso, alguns indivíduos acabam que não reconhecem, como eu também falei, que a Libras é uma língua completa, ou seja, que ela funciona para comunicação por si só, por conta desse status de ela não ser uma língua oral ou auditiva. E apesar da garantia por lei, o preconceito ainda dificulta a implementação da Libras no meio social no nosso país. Mas é essencial que as crianças surdas elas aprendam a língua desde cedo, porque a primeira língua que a pessoa aprende para se comunicar, ela é a língua materna. E a exposição precoce a qualquer criança, ao processo de aprendizagem, ela é mais facilitada do que se a criança aprender só depois de adulto. E o processo de aquisição da linguagem depende justamente do espaço social que a criança está inserida, da qualidade das interações linguísticas, então, de quem ensina ela e dos interlocutores competentes que possam repassar para ela, preferencialmente que fossem surdos, adultos e professores bilíngues que possam ensinar, que tenham plenamente aptidão para ensinar Libras para a criança, favorecendo também o desenvolvimento da linguagem da criança surda e da sua identidade cultural no nosso país. E é importante a gente salientar que a criança surda ela tem o direito de se formar em uma escola bilíngue. Então as escolas e o Estado têm que garantir isso para ela. Bom dia. Meu nome é Lá e Sá. E eu vou falar um pouco sobre... Não tenho. Eu vou falar um pouco sobre os últimos capítulos do livro. Então, primeiro é a acessibilidade a serviços públicos, direitos de igualdade. Nesse capítulo, ele traz um pouco sobre esse processo de acessibilidade e democratização. Então, no processo de democratização do país, foi que a acessibilidade e a deficiência tornaram-se questões públicas na passagem do ano de 1970 para 1980. Então, nesse período, houve uma ampla mobilização de vários setores da sociedade que eles solicitavam uma legislação específica para a reparação de dinâmicas históricas de exclusão social. Então, foi nesse contexto que surgiu a Constituição Federal de 1958, Foi fruto desse contexto. Então, aqui eu trouxe um artigo que fala sobre a igualdade. Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.
garantindo-se aos brasileiros e aos povos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E, em acordo com esse contexto, surgiu o movimento social surdo, como a Samara já tinha mencionado, o que levou ao reconhecimento jurídico da língua brasileira de sinais. Foi um processo que começou em meados de 1980 e ganhou normatividade jurídica apenas no século 2021, através da Lei Federal 10.436, 24 de abril de 2002, e o Decreto Federal 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que foi que reconheceu a Libras como meio legal de expressão e comunicação orientado às comunidades surdas brasileiras. E também, nesse contexto, surgiu a necessidade do poder público e das agências, o dever das agências concessionárias de serviço público, promover o uso e difusão da Libras, ou seja, também trazendo para esse meio do atendimento na língua e o seu ensino em cursos de educação especial, fonoaudiologia e magistério, no ensino médio e superior. Então, a Libras se tornou um meio de acessibilidade para surdos, garantindo acesso igualitário à comunicação, informação e educação. O autor também ele traz nesse capítulo alguns tópicos que ele vai falar um pouco sobre a acessibilidade em diferentes contextos. Então, ele vai trazer aqui primeiro o movimento social surdo para uma legislação de reconhecimento da Libras. Então, ele traz que foi durante essa passagem de 1970 para 1980, foi um momento de consolidação da noção de deficiência no Brasil, porque antes disso, cada deficiência estava separada de instituições e saberes particulares. E foi então que em 1981 houve uma mobilização política nacional unificada da deficiência e a realização do âmbito nacional da pessoa deficiente. E durante esse período começou a elaboração de três encontros nacionais de entidades de pessoas deficientes. Foi no ano de 1971, 1982 e 1983. Nesse movimento eram entidades com deficientes físicos, então, mas mesmo assim tinham representantes, importantes líderes que representavam a comunidade surda. E no ano de 1973, que foi o último ano desses encontros, houve a ruptura desse movimento por conta da dificuldade de conciliar pautas particulares relativas a cada deficiência. Então, com isso, houve um fortalecimento de cada área de deficiência particular, auditiva, visual, física e espiritual, com suas respectivas federações. Então, daí, a federação, que antes era a Federação Nacional de Educação e Integração dos Deficientes Auditivos, FENEIDA, passou a ser a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, FENEIS, como a Samara já citava anteriormente. E antes depois, o Núcleo de Pesquisa em Política Educacional para Surdos, em parceria com a FENEIS, Rio Grande do Sul, organizaram o 5º Congresso Latino-Americano de Educação Bilíngue para Surdos, que foi no ano de 1999, o que levou a uma ampla mobilização a favor do reconhecimento da Libras e da educação bilíngue para surdos. Posteriormente, associações de estudos paulistas organizaram uma Conferência dos Direitos dos Cidadãos dos Surdos do Estado de São Paulo, que foi uma federação muito importante e que acelerou o processo de reconhecimento de Libras no ano seguinte. Atualmente, como está esse movimento, Anualmente, eles ocorrem manifestações, pois quando comemorado o Dia Nacional dos Surdos, e por que é comemorado nesse dia, 26 de setembro? Porque foi o dia da fundação, a primeira escola de surdos do país, que é o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, INES, que fica localizado no Rio de Janeiro. E então, nesse dia, escolas especiais para surdos organizam festas para alunos, familiares, amigos, realizam apresentações de teatro, dança, palestras. E também o movimento surdo ele continua com seu processo de constante reivindicação. Então, tem manifestações também
eles também fazem fiscalização, garantir a defesa da promoção do uso e difusão da Libras. Aí eu trouxe algumas imagens, né, que representam acontecimentos desse dia. Só eu que já Esse segundo tópico, ele traz um pouco sobre a legislação como meio de acessibilidade. Então, desde a década de 1980, né, a legislação sobre deficiência e acessibilidade que faz referência a língua de sinais é bastante extensa. Então, aqui eu trouxe algumas leis. A primeira lei, né, que foi essa lei federal de número 10.098, é uma legislação que visa a promoção da acessibilidade entendida como a eliminação de barreiras para garantir a equidade entre pessoas com e sem deficiência. Essa segunda lei de 2002, ela regulamenta a legislação fundamental que reconhece a Libras como um meio legal de comunicação e expressão. Essa de 2005, ela estipula a inclusão da Libras como disciplina curricular, formação de professor, uso de difusió dessa língua para acesso à educação. Essa de 2009, é uma regulação do termo de deficiência como uma questão de direitos humanos. Essa lei federal de 2000, ela estabelece um atendimento prioritário para pessoas com deficiência. Essa NBR 15.290 de 2005, ela normativa da acessibilidade em comunicação à televisão. E essa de 2008 trata da acessibilidade de comunicação na prestação de serviços. Ambas promovem a Libras e o intérprete de Libras como meio de agente de acessibilidade. E ele também traz outras leis, né? Traz lá uma tabela com várias leis, normas, decretos, recomendações que são em diferentes níveis. Então, eu trouxe aqui, mas depois vocês quiserem dar uma olhada. E outro tópico que ele traz é a tecnologia como acessibilidade de surdos, né? Então, ele traz um pouco sobre como começou. Então, historicamente, nós surdos tinham mais dificuldade em relação à comunicação, seja presencial ou à distância. Então, quando eles queriam se comunicar com amigos ou mandar um recado para amigos, eles se reuniam em bares ou associações de surdos, né? Ou enviavam correspondências. Já os surdos que sabiam escrever no português, eles enviavam cartas. Foi aqui em 1990, surgiu o fax, que eles escreviam em um papel e enviavam, mas o aparelho era caro, né, na época, então somente aquelas pessoas que tinham boas condições financeiras tinham o poder de compra e podiam comprar ele. Então não era tão acessível assim. Ainda no mesmo período, no mesmo ano, passaram a ter o telefone para surdos, que foi o TS, e esse nome que você falar que é em inglês, que é o TDD, que ele é um aparelho com a digitação alfanumérica e tinha um visor para receber as mensagens. Foi aí que, né, surgiu a demanda, né? E o governo federal, para ter uma maior acessibilidade para todos, ele instalou em diversos locais públicos esses telefones para surdos, e isso gerou uma maior acessibilidade de comunicação e também em outros serviços. Mais com a chegada na internet, né, as pessoas deixaram de usar os telefones surdos, acabam ficando de lado e passaram a usar mais os computadores, que eles achavam que eram mais vantajosos. E atualmente, com a chegada depois com a chegada do smartphone, enfim, né, foi deixando de lado e foi dando acesso a essa nova tecnologia que é bem mais ampla, bem mais acessível. Além disso, né, algumas empresas, para tornar a comunicação mais acessível, elas têm mudado seus meios de comunicação e também têm treinado funcionários sobre como atender os consumidores surdos, sempre considerando a sua singularidade linguística e as suas particularidades. Aí lá no capítulo ele coloca um link de um portal onde tem
algumas empresas, né, que realizam serviços de atendimentos acessíveis. Muito bacanas. E o movimento social do Sul, né, continua com essas reivindicações, né? Eu espero que o governo federal e a Anatel reconheçam os novos equipamentos de comunicação como meios para promover a acessibilidade. Então, pode ser fazendo barateamento desses aparelhos, né, smartphones, por exemplo. E espera-se também que se forneça um pacote especial de SMS ou internet para surdos, para facilitar sua comunicação e tornar cada vez mais acessível. O último, ele traz o intérprete de Libras como agente de acessibilidade. Então, durante as últimas décadas, nas igrejas da Associação de Surdos, muitos ouvintes aprenderam a língua de sinais e se tornaram intérpretes voluntários em trabalho de interpretações em vários locais. E antes, os surdos solicitavam os intérpretes para ajudar na comunicação e resolver problemas em diversos lugares. E, normalmente, eles, como não era um trabalho oficial, normalmente eles davam como fosse um pequeno agrado, dinheiro, né, simbolicamente. Mas hoje, né, os intérpretes de Libras possuem uma profissão reconhecida pela Lei Federal de número 12.319 de 2010. E este trabalho é muito importante para os surdos, né, compreenderem no cotidiano as mais diferentes informações por meio da Libras, fazendo com que sejam agentes importantes para garantir a acessibilidade. E a Federação Brasileira, em 2008, foi criada a Federação Brasileira dos Profissionais Tradutores, intérpretes e intérpretes de língua de sinais. E ele ressalta que é muito importante, para assumir essa profissão de intérprete de línguas, é preciso ter muita prática, consciência e responsabilidade, para realmente você não passar nenhuma informação errada e acabar prejudicando na comunicação com o surdo. E também existe um exame que eles fazem, que é o exame de certificação de ProLibras. O último capítulo ele traz um pouco sobre a surdez e sociedade, nessas questões sobre conforto linguístico e participação social. Nesse capítulo ele traz uma reflexão sobre as condições de inclusão educacional e a participação da sociedade, da comunidade surda que usa a língua de sinais como a primeira língua e também questões de conforto linguístico e acesso aos meios culturais e sociais. Primeiro ele traz essa questão da criança surda e o conforto linguístico na família. Então, logo traz que nos lares, que os pais são ouvintes e os filhos surdos, existe uma certa dificuldade de comunicação em relação à diferença linguística que há entre eles. Então, dessa forma, por a família ser o primeiro meio social deles, o processo de socialização se torna um obstáculo para os surdos, já que a família ser o primeiro ambiente de interação e cooperação que leva o jovem à autonomia. Assim, ele reforça a ideia de que a inclusão não consiste em apenas obrigar a instituição de ensino a aceitar o surdo como aluno e sim proporcionar projetos pedagógicos e apoio para a família para a criança desenvolver a sua língua natural. E o outro ele traz esse contexto do conforto linguístico e do contexto escolar ao trabalho. O outro traz as dificuldades enfrentadas para promover a sua formação, respeito na diferença linguística, com condições de formação de qualidade. Ele traz essa urgência na formação de profissionais de línguas que tenham condições de aplicar as especiais linguísticas desses estudantes, né, que estão no ensino médio, ensino superior, enfim. E assim, o sistema de educação vai ser organizado a partir dessa demanda. E ele também aborda que esses mesmos desafios que são enfrentados na escola, no ensino superior, na graduação, também enfrentados no ambiente de trabalho. Porque as empresas, as organizações, em sua maioria, não reconhecem as profissionais como uma forma mais completa de proporcionar acessibilidade e conforto linguístico para os surdos. Então, finalizando, eu falo, participar efetivamente das mais diversas atividades sociais é um lugar que os surdos enfrentam. Realmente por conta dessa acessibilidade, que às vezes não é tão acessível, não é tão presente. Então, portanto, há uma necessidade de se instaurar uma política linguística de inclusão social, educacional e social realmente efetiva. Não só aquela listinha ali, mas realmente que funcione
e de respeito à comunidade surda para proporcionar essa inclusão efetiva dos surdos brasileiros. Obrigada. Alguma dúvida, gente?